Muito bem, gente. Voltamos, vamos continuar com as nossas aulas. Hoje, então, a gente vai ver a nossa aula 14. Nossa aula 14 é relativamente simples, relativamente rápida, relativamente tranquila, porque a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo na nossa aula 13. 13, 14, faz sentido, né? Mas a ideia é, então, a gente continuar trabalhando com os capacitores elétricos, mas assim, o mais importante foi o que a gente já viu, tá? O mais importante é o que a gente já viu lá de capacitores, como calcular a capacitância e tudo mais, porque hoje a gente vai trabalhar aqui, então, com associação de capacitores. Vamos ver um complemento àquela aula anterior, só para a gente ver que existe essa possibilidade da gente associar capacitores para, dependendo do objetivo que a gente tiver com essa montagem aí que a gente vai fazendo do circuito, a gente conseguir valores de capacitância diferentes. Tá? Então, da mesma forma que aconteceu com os resistores e com os geradores elétricos, a gente também pode associar capacitores elétricos. E, com o objetivo aí, só que nesse caso, né, com o objetivo de mudar o valor da capacitância. Então, se eu quero uma capacitância maior, eu só tenho capacitores de capacitância pequena, dependendo da forma como eu associar esses capacitores aí, eu consigo atingir um valor de capacitância maior. Se eu quiser um valor de DDP maior, idem. Se eu quiser um valor de capacitância alto e DDP que não se altere. Então, existem formas de, dependendo de como eu associar esses capacitores aí dentro do circuito, eu atingir alguns valores para as grandezas aí que eu preciso ou que eu posso, né, através dessa associação. Os capacitores também podem ser associados em série ou em paralelo. Tá? No caso aí, eu adoro ficar na frente, tem um exemplo do que seria uma associação em série de um capacitor elétrico, de alguns capacitores, né? No caso aí 5 capacitorzinhos. Mas beleza. Associação em série, que geralmente é aquela mais simples, né? Quando os capacitores são ligados lado a lado, a gente diz que eles foram associados em série. Então, quando eu tiver um capacitor do lado do outro, assim, dentro do circuito mesmo, então eu tenho o circuito, daí eu tenho o capacitor, aí eu tenho o circuito, capacitor, eles estão ligados aí, um do lado do outro. A gente vai dizer, então, tem um pelo de gato, acho que na minha orelha. Peraí. Coisa incomodando a gente, né? A gente é como a gente. Aí eu digo que esses capacitores, então, eles estão associados em série, tá? Então, na imagem a gente tem dois capacitores, 1 e 2, que vão estar associados em série, sendo carregados por um gerador de força eletromotriz E. Então, eu tenho, dois capacitores, um do lado do outro, né, seguindo aí a mesma ordem do fio, o mesmo caminho do fio, não tem um nó dividindo esse cara aí, né? Então, aqui a gente pode colocar, para entender o que é esse lado a lado, sem nó, né? Então, esses capacitores vão estar associados em série. Quando o processo de carregamento começa, então, o que vai acontecer? O gerador retira elétrons da armadura esquerda do capacitor 1, deixando ela com uma carga mais que, né? Porque, só para a gente imaginar, eu tenho aqui o capacitor, vou fazer em vermelhinho o desenho inteiro. Aqui eu tinha o resto do capacitor 1 ligado com o capacitor 2. Certo? O que acontece? Ele tira elétron daqui e leva aqui para esse cara. Então, esse cara desse lado aqui perde elétron. Olha que letra bonita, eu sempre esqueço como eu escrevo bem. E esse cara aqui ganha elétron. E aí é aquela história, né? Se está perdendo carga negativa, o cara fica positivo. Se está ganhando carga negativa, o cara fica negativo. Por isso que a gente tem mais Q e menos Q cada um para um lado aí. Então, o gerador retira elétrons da armadura esquerda do capacitor 1, deixa ele com carga mais Q, porque ele perdeu carga negativa, e introduz elétrons na armadura direita do capacitor 2, deixando ele com uma carga menos Q, porque ele ganhou carga negativa. Na prática, o gerador não sabe que existem dois capacitores. Ele não consegue... O gerador não é tão inteligente assim para entender que tem 2, 3, 4, 5, 12 capacitores. É como se fosse apenas um capacitor grandão e que ele está tirando elétron de uma armadura e levando para outra para fazer o processo de carregamento. É isso que o gerador está fazendo. Então, o gerador em si, ele não enxerga que tem esses dois capacitores, né? É como se isso aqui não existisse, daí ele só vê um capacitorzão com as duas armaduras aí, uma longe da outra, certo? E aí, o que ele está fazendo, então? Ele está pegando um capacitor, uma placa, né, uma armadura desse capacitor aí, retirando elétron. Se está retirando elétron,
né? De novo, perde elétron, fica positivo, porque está perdendo carga negativa. E aqui, ganha elétron. E se ele está ganhando elétron, ele fica negativo, porque está ganhando carga negativa. Essa é a lógica, então, aí do processo de carregamento desse capacitor. Pois bem, o carregamento vai terminar, então, quando a diferença de potencial entre as armaduras mais externas for igual à força eletromotriz do gerador. Lembrando que a diferença de potencial a gente mede em volts e a força eletromotriz do gerador a gente também mede em volts. Então, quando essa voltagem aí dentro do capacitor, dentre as armaduras externas aí dos capacitores, né, for igual à voltagem, a força eletromotriz do meu gerador, vai parar de carregar. No final, todas as armaduras possuem uma carga total Q, com sinais alternados. Então, é mais Q menos Q, mais Q menos Q, mais Q menos Q, né? Porque é um processo de indução eletrostática que vai fazendo elas se carregar. Então, no final do processo, a gente vai ter menos Q mais Q, menos Q mais Q, com as armaduras mais externas, sempre com sinais opostos, porque daí é como se o gerador estivesse considerando só aqueles caras lá existentes, aí no meio é só para o sistema continuar sendo executável, né? E essa voltagem daqui, que vai ser adquirida pelas armaduras externas aí dos capacitores, ela tem que ser igual à força eletromotriz do gerador, tá? Daí ele para de carregar e o processo se interrompe. Acho que saiu. Acho que é um pelo de gato mesmo. É o problema de você ter muito bicho em casa, né? Então, ó, pela imagem a gente pode notar que uma associação de capacitores em série, os capacitores presentes armazenam quantidades de carga Q iguais, né? Então, a gente também vai ver que a diferença de potencial entre os terminais da associação lá equivale à soma das diferenças de potencial de cada capacitorzinho. E essas afirmações aí, elas valem para quantos capacitores eu tiver. Eu posso ter 2, posso ter 4, posso ter 6, posso ter 8, posso ter 12, não interessa. A questão é que essa mesma lógica aí vai valer para todo mundo. Então, de modo geral, o que a gente vai ter para uma associação em série de capacitor? Primeiro, diferença de potencial. A diferença de potencial total é a soma da diferença de potencial existente em cada capacitor. E quem que vai ser esse U total aqui também? Esse U total é a força eletromotriz do gerador que está carregando essa associação. Quantidade de carga. A quantidade de carga é a mesma, porque ela é igual para todo mundo. Todos os capacitores ficam com a mesma carga. Então, a quantidade de carga vai ser a mesma para todo mundo. Então, ó, quando que eu vou usar essa associação? Quando eu quiser aumentar minha diferença de potencial, aumentar minha voltagem ali dentro dessa associação, mas sem precisar de muita carga, porque a carga continua sendo igual para todo mundo. E a minha capacitância? Aí a gente tem uma troca do que a gente estava acostumado lá com a associação de resistor, né? Pro resistor, quando a gente ia calcular a resistência equivalente, a gente usava um negócio parecido com isso aqui quando a gente estava com uma associação em paralelo, que daí a gente tinha 1 sobre a resistência equivalente, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4, 1 sobre R5, quantos resistores tivessem. Aqui, para o capacitor, é uma associação em série, a gente não pode confundir, tá? É um pouquinho diferente do que a gente tinha lá para o resistor. Então, para o resistor, enquanto a gente tinha esse tipo de conta aí, quando a gente estava falando de associação em paralelo, para o capacitor, a gente vai estar falando da capacitância equivalente aí, quando a gente vai falando de uma associação em série, certo? Continuando, associação em paralelo. Agora a gente vai pegar uma outra situação, onde a gente vai imaginar que os dois capacitores vão estar associados em paralelo com o meu gerador. Da seguinte forma aqui. Então, ó, tá vendo que a primeira coisa que diferencia esse cara aqui do que a gente tinha antes é que aqui tem um nó, né? Eu tenho nós aí que vão dividir o caminho aí para eu separar esses dois capacitores. Tá. Nesse caso, o que vocês acham que vai acontecer com essas grandezas do circuito aí? Primeiro, ó, a primeira coisa que a gente pode notar é que, após o processo de carregamento, então, a diferença de potencial U entre as placas de cada capacitor é idêntica à do gerador. Mas, ó, não é de todos os capacitores juntos, é de
de todos os capacitores juntos, não um seguido do outro, é de cada um separadamente, né? Porque eles estão a mesma distância aí entre os dois pontos para ter a diferença de potencial. Então, ó, dessa forma a gente vai concluir que capacitores associados em paralelo, eles vão ter sempre a mesma diferença de potencial. Então, ó, enquanto lá eu podia ter diferenças de potenciais diferentes nos capacitores, mas que no total dava força eletromotriz, aqui, se eu chamar esse cara aqui de capacitor, aqui já está chamado, né, de 1 e de 2, eu tenho que a DDP do capacitor 1 é igual a DDP do capacitor 2, que é igual à força eletromotriz do meu gerador aí, tá? Não tem o aumento de DDP dessa forma que fica associado. Para uma associação em paralelo, então, o que eu vou ter? Além disso, ó, uma diferença crucial entre a série e a paralela é que, na associação em paralelo, o gerador está em contato direto com todos os capacitores e efetivamente carrega todos eles. Então, eu não preciso daquela questão da indução eletrostática para carregar como estava na associação em série. Porque lembra, na associação em série, ele tirava ali só da primeira armadura, colocava lá para uma armadura do outro lado, né? O que acontecia ali no meio era tudo por indução eletrostática. Agora não. Agora o gerador está em contato com todos os capacitores. Então o gerador realmente vai carregando capacitor a capacitor. Todo mundo tem relação com o gerador para ser carregado. Então ó, a quantidade de cargas não pode ser... Então, por essa razão, né, já que está todo mundo ligado com o gerador, a quantidade de cargas pode ser diferente entre os capacitores. Porque essa quantidade vai depender de cada capacitor que eu tiver ali. Se eu tiver capacitores diferentes ligados com o gerador, eles vão carregar de maneiras diferentes. Capacitor com uma capacitância alta vai carregar de uma forma, capacitor com uma capacitância baixa vai carregar de outra forma. Então, eu não posso falar que as cargas são iguais, tá? A carga de um não necessariamente vai ser igual à carga de 2. Pode ser igual? Pode acontecer de Q1 ser igual a Q2? Pode acontecer de Q1 ser igual a Q2. Só quando o meu capacitor 1 for igual ao meu capacitor 2. Se forem capacitores diferentes, eles vão ter cargas diferentes. Isso a gente não tinha essa observação lá na minha associação em série. Então, ó, sendo assim, então, após o carregamento, a carga total da minha associação aí vai ser a soma das cargas de cada capacitor. Já que eu tenho cargas diferentes, eu vou ter que considerar a carga de cada capacitor para ver essa minha carga total. Isso independentemente de quantos capacitores eu tiver. 2, 4, 6, 8, 1 milhão, enfim. Independentemente de quantos capacitores que eu tiver, a lógica continua seguindo. Então, ó, para a capacitância agora, em paralelo. O que eu vou ter para esse cara em paralelo? Em paralelo, eu vou ter que a diferença de potencial é a mesma para todo mundo. Eu tenho uma DDP, então, constante nessa associação. E, além disso, isso aqui também é igual à força eletromotriz do meu gerador. Lembrando que, quando eu estava falando da associação em série, eu tinha falado também que a força eletromotriz era a minha DDP total, só que essa DDP total era a soma de cada DDP que eu tinha lá. Certo? Quantidade de carga. A quantidade de carga eu vou ter que somar. E lá não, lá era igual para todo mundo. E a capacitância, olha como fica mais fácil calcular a capacitância para uma associação em paralelo. É só eu fazer a soma de cada capacitância de cada capacitor que eu estiver trabalhando. Tá?